Boa noite, irmãos. Nós nos reunimos aqui hoje para mais uma doutrinária da Associação Espírita Fé e Caridade, hoje que é dia 21 de maio de 2020. E antes de nós começarmos e até tratarmos o tema de hoje, eu gostaria de propor que a gente faça uma leitura para nos sintonizarmos aqui, numa forma de uma oração, né? Então, essa leitura que eu escolhi vem do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, Psicografia de Emmanuel. Então, a leitura 12, a lição 12, Educação no Lar. Vós fazeis o que também fizestes junto de vosso Pai. Jesus, por João capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se pouco a pouco os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde se improvisarão sociólogos para substituir a educadores no lar, por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência. Uma leitura bem importante, né? Então vamos, nesse momento, fechar os olhos, relaxar onde estivermos, sentados, respirar fundo e pedir à espiritualidade amiga que nos auxilie nesse momento, que nos acompanhe, para que nós possamos juntos aprender essa lição do Mestre Jesus e agradeçamos pela oportunidade que essa casa nos dá dessa reunião coletiva nesse momento tão delicado que todos nós passamos enquanto humanidade. Obrigada, Senhor, que assim seja. Pois bem, amigos, nós estamos aqui perante uma leitura que foi proposta para a conversa de hoje, muito interessante, que vem do livro Jesus no Lar, Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. E, bem, né, dando boa noite primeiramente para vocês, né, queria comentar que a minha intenção aqui é falar um pouquinho sobre essa obra, né, sobre a primeira lição dessa obra, e é uma obra muito bonita, ela também é muito singela, porém ela tem profundo significado. E ela é muito importante para o momento que a gente vive, em que a gente se encontra, né? E muitos de nós restritos ao lar, né? Em quarentena. Não todos nós, eu sei, muitos são trabalhadores da saúde, precisam estar, né, nas ruas e nos hospitais, outros trabalhadores da segurança ou de áreas aí da sociedade em que é necessário, né, a presença física, mas para uma grande parcela da população que tem a vantagem e o benefício de poder trabalhar de casa, ou mesmo que nesse momento não consegue trabalhar e precisa ficar em casa em função da natureza do seu ofício, nós nos encontramos convivendo mais com as nossas famílias, né, ficando mais no lar. E é um momento em que muitos de nós nos perguntamos, né? Então, o que é o lar, né?
Por que que eu me reúno aqui com essas pessoas? Por que que eu tenho a família que tenho? Né? Como é que eu posso conviver melhor nessa época em que os ânimos também estão aí um pouco mais, digamos, exaltados ou a preocupação impera, né? E esse livro vem nos trazer que uma forma de nós fazermos isso é convidando Jesus ao nosso lar, né? Então a gente vai ver como é que o próprio Jesus, como é que ele mesmo convida o evangelho ao lar, né? E ao lar de Simão Pedro, né, que se passa essa história, essa narrativa. Então, a minha proposta é que a gente primeiro conheça rapidamente os três personagens aí que ressaltaram para mim antes da gente entrar na lição, que são o autor espiritual. Eu sempre gosto quando eu pego um livro novo que eu desconheço a autoria, ou mesmo que a autoria assim, eu lembro mais ou menos desse nome, mas eu quero ir um pouquinho a fundo, eu costumo investigar, né? Então eu gosto muito de fazer essa investigação dos autores, né? De quem é que está por trás da fonte, digamos. E eu fiz isso um pouquinho, né? Eu conhecia muito, en passant, muito pouco sobre o autor espiritual. Vou compartilhar com vocês o que eu descobri aqui. Também acho que vale a gente lembrar quem é Jesus, né? É o personagem aí, um dos personagens principais dessa lição, então sempre bom lembrar. E quem é o anfitrião de Jesus nessa noite especial, onde se passa a narrativa de Jesus no lar. Então vamos falar desses três, começando pelo autor espiritual, que é Neio Lúcio. Quem é Neio Lúcio, né? Eu coloquei até assim, Neio Lúcio, na minha cabeça ficou assim, um educador, né? Ele é autor de livros infantis e de mensagens, né? O espírito Neio Lúcio é antigo conhecido do espírito Emmanuel. Ele já aparece na obra 50 anos depois, né? E a alcunha, né, pela qual ele aparece lá, o personagem dele, né, a vida dele, né, quem ele viveu naquela época junto ali a Emmanuel, 50 anos depois, é Cneio Lúcius, né? Cneio Lúcius, ele aparece na obra como Venerável Cneio Lúcius. O filho dele, Euvídio Lúcius, é quem liberta Nestório, que é a reencarnação do nosso querido Emmanuel. Então, em uma das existências terrestres, esse autor espiritual, né, Lúcio, também se relacionou com o médium Francisco Xavier, com Chico Xavier. Muito curioso, né? Ele reencarnou no Brasil como o educador Arthur Joviano, que foi pai de Rômulo Joviano. Rômulo Joviano foi chefe do Chico Xavier na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. E é muito interessante porque Rômulo Joviano entra na fazenda, se não me engano, em janeiro, e daí, meses depois, naquele mesmo ano, Chico Xavier passa a trabalhar lá e eles se tornam próximos, trabalham em salas muito próximas. E como Arthur Joviano, né, e Lúcio, ele contribuiu ativamente para a formação de uma nova diretriz da educação primária lá no início do século XX, num programa de ensino em 1906, isso, tá? E esse método buscava combater o analfabetismo e ensinar o maior número possível de crianças a ler e a escrever. Após retornar ao mundo espiritual em 1934, então ele teve ali uma convivência breve com Chico Xavier, o espírito, né, Lúcio, ditou diversas obras a Chico Xavier, né, 6 das quais fazem parte do catálogo da FEB, da editora FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? Entre elas, Jesus no Lar, que é a obra que a gente veio falar hoje. Tem uma palestra do Geraldo Lemos, muito interessante, em que ele vai a fundo na vida, na história de Neio Lúcio. E eu vou passar o link para vocês porque o Geraldo Lemos ele é muito divertido também, né? Então é uma palestra muito legal de assistir, né? Então na sequência dessa daqui eu passo para vocês o link, tá? Vou pedir para o pessoal da casa compartilhar nos grupos também. Então tá, esse foi Neio Lúcio, né? Esse educador é quem vem nos trazer essa história. Por isso também essa narrativa tão singela, ela é gostosa, sabe? De ler. É muito prazeroso ler esse livro. A gente vai ler a primeira lição juntos, tá? Daqui a pouquinho. Mas fica o convite aí pra gente ir além dessa primeira lição. E quem foi Jesus, né? Pergunta enorme. Bem, Jesus, eu fico emocionada, tá? Deixa eu pedir licença para vocês. Não dá para cortar, eu vou, né? Tá, vamos direto então. Mas falar de Jesus sempre me emociona.
O pessoal que faz o ESD, né, o estudo sistematizado da doutrina espírita comigo, sabe que de vez em quando tem lágrima. Jesus por Emmanuel, quem é Jesus Cristo? Então, Emmanuel, né, muito metódico, ele nos mostra assim, na abertura desse livro, tá? Ele que faz o prefácio. Ele diz assim, para os teólogos, Jesus é simples objeto de estudo nas letras sagradas, imprimindo novo rumo à interpretação da fé. Para os filósofos, né, para a gente que gosta de filosofar, ele é o centro de polêmicas infindáveis, né? Então, Jesus foi, Jesus não foi, se Jesus foi, foi assim, né? Vocês já devem ter participado de conversas assim com amigos, filósofos ou aspirantes a filósofos. Para a multidão dos dos crentes inertes, então aquela pessoa que é crente, que conhece Jesus, mas não se aprofunda, não estuda, ele é um benfeitor providencial nas crises inquietantes da vida comum. Então, ai Jesus, por favor, me ajuda, né? Esse é Jesus. Agora, Emmanuel coloca com muita propriedade, para o homem que percebe a grandeza da boa nova, da mensagem de Jesus, o mestre não é apenas o reformador da civilização, o legislador da crença, o condutor do raciocínio ou o doador das facilidades terrestres, né? Ele é, acima de tudo, o renovador da vida de cada um. E é aí que eu choro. Bem, para um pouquinho, para não é sobre Jesus precisamente essa palestra, é sobre a mensagem que ele traz no lar, né? Então, quando o evangelho penetra o lar, isso diz Emmanuel, tá? O coração abre mais facilmente a porta ao mestre divino. Então, a porta do nosso coração, da nossa casa para Jesus, começa no nosso lar, na nossa casa, né? E é na casa de Simão Pedro que Jesus inaugura o primeiro culto cristão no lar. Olha só que importante, né? Então, esse livro ele trata isso. Jesus no Lar trata desse primeiro culto cristão no lar, que é na casa de Simão Pedro. Então, eu vinha me perguntar, quem é Simão Pedro, né? Também tenho meu conhecimento muito superficial sobre os apóstolos e eu quis ir um pouquinho além, até para confirmar, né? Porque afinal são 12 histórias. A gente lê lá, né? Amélia Rodrigues trata deles e daqui a pouco as histórias se confundem. Então, assim, poxa, eu vou revisitar. Vou revisar quem foi Simão. Então, Simão, por indicação de João Batista, foi levado por seu irmão André, também um apóstolo, né? Para conhecer Jesus. No primeiro encontro com Jesus, Jesus, né, já chamou Simão de Kefa. Já se refere a Simão, Kefa, que é pedra em aramaico, na língua mãe de Jesus, né? Então Jesus já olha para Simão e já o chama de Kefa. Kefa, pedra em aramaico, Petros em grego, Petrus em latim. Nessa época do seu encontro com Cristo, Simão, agora Pedro, pedra, né? Pedro morava em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade. Ele morava com a família da mulher dele lá. E é onde se passa a história que a gente vai ler daqui a pouquinho da lição desse livro, tá? É Pedro também, é Simão Pedro, né? Que após a negação, lembra que ele nega Jesus 3 vezes? O apóstolo que nega ele 3 vezes é Simão Pedro. Arrependido, ele simboliza todo o devotamento, a solicitação do mestre para apacentar suas ovelhas. Então Jesus passa por ele depois da morte, depois dele ter negado Jesus. Ele tem uma visão com Jesus e Jesus diz para ele que ele tem essa que ele está indo apacentar as ovelhas e Pedro nesse momento ele desperta para essa missão, ele vive a vida dele em cima dessa missão, né? Amélia Rodrigues nos relata, né, tem um livro Simão Pedro, Pedra e Pastor, que é a psicografia de Divaldo Franco. Ela relata que a veneranda figura de Simão Pedro foi a pedra angular da Igreja de Jesus para a humanidade, o emérito missivista da arregimentação da fé e da esperança. Foi o discípulo por excelência, Simão Pedro, pedra e pastor, que se levantou do engano. Quantos de nós, né, estamos nos levantando ainda? Para viver Jesus
até o último instante da vida dele, apacentando os cordeiros do seu rebanho de amor. Diz que no final da vida, né, uma passagem também que é bem chocante, que no final da vida Simão Pedro pede, né, quando ele vai ser sacrificado, né, para, enfim, como muitos cristãos foram na época, né, da revelação da Boa Nova e da disseminação inicial ali, ele pede, né, que no momento da crucificação que virem ele ao contrário, que ele seja crucificado com a cabeça para baixo, para não se igualar a Jesus. Achei bem chocante também essa passagem. Pois bem, falamos aí dos 3 personagens, já chorei, já me emocionei. Vamos entrar nessa história. Vocês não estão aqui para ouvir meu choro, né? Vocês estão aqui para aprender junto, vamos aprender junto, vamos para o conteúdo final, né? Então a gente falou aí sobre Neio Lúcio, que traz essa narrativa que a gente vai ver, sempre com esse tom educador, sobre Jesus, o nosso guia, o nosso exemplo, o nosso amigo, e sobre Simão Pedro, porque foi na casa dele que se passa o trecho que a gente vai tratar hoje, né? Então finalmente a gente chega no tema Jesus no lar, vamos aprofundar um pouquinho para ouvir as palavras trazidas por Neio Lúcio, as palavras de Jesus, né? E é uma poesia tão bonita que é por isso que eu proponho que a gente leia, tá? Então a gente vai ler, é uma primeira lição, a minha proposta é a gente ler metade dela, eu faço alguns comentários de pesquisas e coisas que me vieram à mente e a gente lê o finalzinho dela e a mesma coisa, leitura e comentário, essa é a dinâmica, tá bom? Então vamos lá. A primeira lição se chama O Culto Cristão no Lar. Povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente, escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender à tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu. Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Aí, gente, que lindo, né? Vamos dar uma pausinha, que eu quero comentar com vocês alguns desses trechinhos, tá? É uma oração, não é? Essa leitura é muito bonita. É uma poesia em prosa, né? E o Lúcio é realmente abençoado. Temos muito a agradecer, né? A gente ganha muito, 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 muito. Gente, então o primeiro comentário que eu queria fazer com vocês é sobre os sagrados escritos, tá? Os sagrados escritos, se a gente for parar para pensar, o que são, né? Ali, Jesus tomou os sagrados escritos. Me chamou a atenção porque assim, tá? O que são esses sagrados escritos, né?
O Antigo Testamento, era o Pentateuco, né? Era a representação física, material dos textos sagrados, que com certeza era conservado nesse lar com muito cuidado, com muito carinho, né? Ficava lá no lar como a gente pensar. Eu me lembrei muito da Bíblia na casa da minha avó, como era, né? Era guardado às vezes num cantinho da sala, ficava lá, e o momento que alguém tocava, a gente sabia que era coisa séria, né? Então foi isso, assim, Jesus estava lá em contato com os sagrados escritos. Então, a hora que ele pega os sagrados escritos é um sinal de que a conversa vai mudar. Tanto é que diz ali, né? Como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante. E aí eu me peguei pensando também quantas vezes nós estamos na nossa casa, com os amigos, com a família, e a gente percebe a conversa num tom também que não é produtivo, né? Jesus percebeu isso lá na casa de Simão Pedro. A conversa estava tomando um rumo que a energia ele não estava muito boa, né? Já aconteceu comigo esses dias até numa reunião em família. Não sei se era um dia das mães, mas um dia desses eu até comentei uma frase que eu gosto muito da Eleanor Roosevelt, que foi a primeira-dama americana, uma mulher de muita fibra, e ela dizia assim: as mentes pequenas conversam sobre pessoas, as mentes medianas discutem fatos e as mentes elevadas discutem ideias. Né? Então eu trouxe a fala dela para mudar também o rumo lá da conversa que estava tomando na mesa familiar, porque acho que foi isso que Jesus fez, né? Naquele momento ele viu que a conversa estava tomando ali, ele disse: opa, peraí, se a gente vai falar de pessoas, a gente vai fofocar, se a gente vai falar de fatos, a gente vai só repercutir a notícia aqui sem muito raciocínio. Vamos trazer ideias, né? Vamos trazer as ideias elevadas para essa conversa, né? Bem, daí ele pergunta, e muito interessante isso, né, gente? Ele começa com uma pergunta. Olha só, eu achei isso educador também, porque olha só, ele diz assim: Simão que faz o pescador. E uma coisa que eu não comentei quando a gente falou de Simão Pedro é que Simão Pedro, né, acho que uma característica das mais importantes dele é que ele foi um pescador, né? Simão Pedro, pescador. Tanto que Jesus disse para ele: então vou te fazer pescador de almas, né? Pescador de homens. E ele pergunta para Simão algo do cotidiano de Simão, uma pergunta muito simples, muito singela, quase que retórica, né? Mas ainda assim uma pergunta. Ele não chega, pega os sagrados escritos e vai proferindo, né? A verdade. Ele pergunta, ele constrói o raciocínio. Isso é de uma pedagogia, isso é de uma beleza também, né, gente? Então ele pergunta ali: o que que faz o pescador? E Simão responde: o que que faz o oleiro, Simão? E Simão responde. E ele diz: como é que procede o carpinteiro para alcançar, né, o resultado do seu trabalho? Gente, então ali, para mim, tá dito assim, né? Tá claro assim. O lar, assim como, né, o profissional, né, que é o pescador, assim como o oleiro, assim como o carpinteiro, né? Se a gente pensar que nós somos a obra, nós somos o fruto do trabalho desse pescador, nós somos a obra do oleiro, nós somos a obra do carpinteiro, né? Nós, perante o nosso Criador, é no lar que ele nos coleta, seleciona, molda e finaliza ali, arremata, né? É no lar. Então essa ficou o pensamento para mim ali nessa sequência de Jesus ali. Pescador, o oleiro e o carpinteiro por fim, né? Então ele diz assim, que o berço doméstico é a primeira escolha, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum, né? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos, né? Se não nos habituamos a amar o irmão próximo, associado à nossa luta de cada dia, como é que nós vamos, né? Como é que nós vamos? A pergunta de Jesus para Simão: respeitar o eterno Pai que nos parece distante. Então, se a gente pensava ali quem que era Jesus e a resposta já veio cheia de emoção do meu lado aqui,
cheia de possibilidades levantadas por Emmanuel. Imagina se a pergunta que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? É uma resposta enorme que a gente não consegue nem, né, nem pegar. Realmente é distante. A gente sabe, né? O quão gigante é essa resposta, apesar dos espíritos terem feito ela muito precisamente para a gente, mas nos dizem em seguida que a gente não tem capacidade de compreender o todo ainda. Então eu vejo assim, quando Jesus coloca o irmão mais próximo como alguém que a gente tem que amar, ele está nos colocando o outro como espelho, né? A ideia de que o ser, nós, o nosso ego, o ser, só existe perante o outro é uma ideia que não é de Jesus, ela já vem 400 anos antes com Platão, né? A ideia da alteridade. A alteridade com L, né? A alteridade, que vem do latim alteritas, significa outro, né? É a concepção, vou ler aqui um pouquinho, que parte do pressuposto básico de que todo ser humano social interage e é interdependente do outro. Então, o lar é esse nosso local da alteridade, o local de nós sermos e nós só somos o que o outro é ou não é, sempre em comparação com o outro. Assim como muitos antropólogos e cientistas sociais afirmam, a existência do eu individual só é permitida mediante um contato com o outro, que em uma visão expandida se torna o outro, ou seja, a própria sociedade diferente do indivíduo. Assim, pode-se também dizer que a alteridade é a capacidade de se colocar no lugar do outro na relação interpessoal, ou seja, na família, né? No grupo, enfim, no trabalho, né? Com consideração, identificação e dialogar com o outro. Por fim, alteridade não significa que tenha de haver uma concordância, tá? A noção de alteridade, às vezes ela vem junto com a noção de empatia. Não é a mesma coisa. Empatia é quando eu estou me relacionando com alguém e eu consigo sentir as dores dessa pessoa profundamente e, portanto, eu a compreendo. Eu me coloco, eu calço os sapatos dessa pessoa. Alteridade não é isso. Alteridade é algo acima disso, anterior a isso, que é simplesmente eu não existo sem outro. Simplesmente isso, né? Então, não existe concordância necessariamente. Pode até ser que sejam pessoas que não têm empatia nenhuma com a outra, mas a gente só existe em relação ao outro. Portanto, precisa sim ter uma aceitação das partes, né? A alteridade também compreende aceitação, mas não concordância. Bem, o que eu coloco assim, a minha capacidade de amar a Deus, que é uma tradução do que Jesus acabou de falar, né? A minha audácia de querer traduzir. A minha capacidade de amar a Deus começa pelo amor que eu dedico a estes que Ele me confiou, ou mesmo que eu escolhi conviver, né? Escolhi antes de encarnar, ou escolhi nessa encarnação, né? Enfim, então a minha capacidade de amar a Deus está no lar, está na capacidade que eu tenho de amar o outro. Se eu não amar o meu irmão, disse Jesus, como é que eu vou amar Deus? Que eu nem compreendo direito ainda, sou tão pequenino, né? É isso, gente. Dá tempo pra gente dar mais uma sequenciazinha, tá? No finalzinho dessa leitura, a continuação dela, antes da gente encerrar. Jesus, então, vou continuar a leitura ali no final, né? Só vou tomar um pouquinho de água aqui, licença. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se,
murmurou, tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Essa é a primeira lição do livro Jesus no Lar. E dá pano para manga, né, amigos? Dá pano para manga. É muito rico. Ele diz assim, né, para Simão Pedro, e olha só a delicadeza, né, que Jesus puxa Simão Pedro de lado, pega os sagrados escritos, instiga o raciocínio de Simão Pedro a respeito e pede licença. E aí, da segunda lição para frente, a gente vai ver que Jesus reúne as pessoas que estão lá, ele não chega na casa do outro se impondo, falando, dando lição, né? Jesus. Ó humildade, olha a lição de humildade, né? Ele disse assim: recebes do Senhor o alimento para cada dia. Então a ideia, né, de que o pescador receba o alimento de Deus todos os dias é de simples entendimento para a gente, porque se eu jogo a rede e tem peixe, é porque Deus quis, né? Coincidência, no entanto, não existe, né? O universo, portanto, a vontade de Deus que eu tivesse peixe, alimento à mesa, né? Quanto mais complexa a atividade que a gente realiza, né? Ah, não sou pescador, eu sou professor, eu sou diretor de escola, eu sou governante, eu sou, né? Enfim, eu faço qualquer outra atividade, eu sou recepcionista, eu sou, enfim. Parece que a gente se afasta dessa ideia de que é Deus que provê pra gente, né? Porque a gente não tá ali jogando uma rede, daí de repente vem peixe, a gente tá fazendo um trabalho que a consequência dele a gente está trocando o nosso tempo por um recurso, e daí desse recurso a gente compra o peixe, né? Então, como tem esse afastamento, às vezes a gente também se afasta dessa ideia de que eu dependo de Deus para ter esse peixe, para ter esse alimento, né? Mas no final das contas, se a gente for olhar, é de Deus todo o alimento. É de Deus toda a matéria que a gente usufrui, né? Que nós somos, nós temos usufruto da matéria, desde o nosso corpo, as nossas vestimentas, a nossa casa, o nosso alimento. Vem de Deus e é empréstimo. E tudo será devolvido. E o uso que nós fazemos é que vai contar. Então, se Deus provê na medida, né, que a gente precisa, às vezes muito mais do que a medida que a gente precisa, e se temos a mais do que a gente precisa, né, a gente pode exercitar a caridade. A gente pode olhar ao redor e repartir esse peixe, né? De novo, não há coincidência. Se a gente tem a mais na mesa, né, falando só do trecho ali do alimento na mesa, certamente é para nos instigar o olhar e percebamos, né? Se todas as mesas estão como a nossa, ou se da nossa também pode sair o alimento para outras. Então, Jesus diz assim: a sementeira da felicidade e da paz, né? Na conversação e no pensamento. Então, o alimento, não só o alimento do corpo, mas também Jesus convida Simão a pensar sobre o alimento da alma, né? Igualmente repartamos o pão, semeando as ideias edificantes do Evangelho, exercendo a caridade, também não só no pão, mas no pão da alma, no Evangelho, né? Eu digo assim, quem tem em mãos o Evangelho, todos nós aqui temos, né? A gente tem um mapa, né? No mundo em que estamos todos perdidos, a gente tem um mapa, né? Então, vamos pensar que a gente está perdido na selva por um instante e tem um de nós que tem mapa. Qual que é a responsabilidade, né, dessa pessoa? É compartilhar esse mapa, é ler esse mapa, tentar interpretá-lo da melhor forma possível para que se saia dali com um caminho, quem está perdido que se encontre, né? E o Evangelho sendo esse mapa, e nós não devemos guardar esse mapa para a gente, né? Esse também é um mapa para a gente usar, né? Jesus convida aí, né? Expansão, né, desses raios, a fartura começa no grão, ele diz, né? Então vamos usar esse mapa para guiar os demais perdidos, não com autoridade, mas com as perguntas de Jesus, com instigando o pensamento, convidando, despertando a curiosidade, de forma muito singela, né?
É esse exemplo que ele dá pra gente. Não é com grito que a gente ganha, não é se impondo que a gente ganha, é conquistando, né? De forma muito simples. Bem, né? A gente, né, pode até ser que essa pessoa que tem o evangelho também esteja perdida, né? Mas ao menos ele tem o mapa. E, bem, ao conversar a respeito desse mapa, né, ao fazer, enfim, possíveis caminhos, né, conjecturar possíveis caminhos, a gente, na verdade, está se ajudando, né? E Jesus, né, se o mapa é esse evangelho, Jesus é o colega que fez a palestra na terça-feira à tarde, se não me engano, Pedro, falou muito bem quando ele comparou Jesus a um GPS, né? E GPS é preciso, né? GPS, tecnologia, a gente não duvida. Então Jesus é esse GPS, né? Em que a gente sabe que as coordenadas são precisas. Legal, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Mais no trecho final que eu queria comentar então rapidamente, que Jesus então convida, né, os familiares à palestra edificante. Deixa eu ver o que eu comentei aqui. Que esse convite de Jesus, bem, a gente pode replicar, né? A gente pode fazer como mestre, a gente pode convidar também as pessoas da nossa casa para uma palestra edificante, né? Para o evangelho no lar. E como é que é esse evangelho no lar, né? Disse Jesus também, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Seja aqui online, como a gente está, né? Seja presencialmente no lar, certamente Jesus está presente. E para fazer o evangelho no lar não precisa muito. Vocês viram ali Jesus, abriu os sagrados escritos e começou a conversa. Para a gente bastam mesmo. Basta definir um horário e um dia fixos na semana, de sua conveniência, para não ser interrompido. Colocar, se preferir, uma jarra de água para ser fluidificada pelos bons espíritos, se quiser. Ao iniciar o estudo, fazer uma prece, pedir o amparo dos amigos espirituais, abrir os sagrados escritos nossos, pode ser a Bíblia, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E tentar manter uma ordem sequencial dos capítulos, né? Se assim quiser. Feita a leitura, faz o comentário e as pessoas instigam o comentário, né? Vamos ao exemplo de Jesus, vamos fazer pergunta, vamos trazer as pessoas para perto com essas perguntas, né? E sabendo que a prática do Evangelho no Lar não é uma reunião mediúnica, né? É uma reunião aí pro grupo, para a família se fortalecer. Ok? Era isso que eu queria trazer por último e para a gente encerrar, já me alonguei aqui, vamos trazer um trecho também de Emmanuel, também do prefácio do Jesus no Lar, desse livro lindo, que ele diz assim: hoje que quase 20 séculos já são decorridos sobre as primícias da Boa Nova, o domicílio de Simão se transformou no mundo inteiro. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos de seu infinito amor. É a felicidade maior a que poderemos aspirar. Emmanuel, que assim seja. Muito obrigada pela generosidade do tempo de vocês. Espero que vocês tenham conseguido exercitar a paciência comigo aqui nessa noite. E vamos, né, encerrando mais uma palestra, mais uma doutrinária da Associação Espírita Fé e Caridade nessa quinta-feira. Fiquem com Deus, agendem o seu Evangelho no Lar se já não estiver acontecendo. Se estiver, redobrem aí a disciplina com ele é muito importante. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada, irmãos.